Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Chaves. Então, nós estamos aqui continuando nosso curso de matemática básica. E esse curso está atendendo aí diversos alunos do Brasil. Então, para quem não sabe, o nosso site, cursoeduardochaves.com, e eu peço para vocês fazerem a inscrição no nosso canal YouTube, até para receberem as novidades aí fresquinhas, youtube.com/cursoeduardochaves. Então, vamos para a aula de radiciação. A aula anterior foi de potenciação, então vamos agora para a aula de radiciação. A radiciação é a propriedade inversa da potenciação, assim como a multiplicação e a divisão são propriedades inversas, também a adição e subtração, não é? Então vamos aqui para as propriedades. Então temos aqui, a primeira propriedade, a raiz enésima de A vezes B. Eu posso fazer aqui a distributiva, né? Separar. Eu posso colocar raiz enésima de A que multiplica a raiz enésima de B. Vamos dar aqui um exemplo, aqui, raiz quadrada de 32. Então, se eu fatorar o 32, eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado a 5. Aí, como 5 não é múltiplo de 2, eu posso separar o 2 elevado a 5. Eu posso desmembrar assim, raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 2. Posso fazer isso. E aí eu faço o seguinte, Deixa eu passar aqui para baixo para ficar mais fácil. Continuando aqui, eu faço a raiz quadrada repetindo lá, 2 elevado a 4 vezes 2, porque aqui 4 é múltiplo de 2, né? Eu pego e separo, eu faço raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 2, passando aqui para baixo. Então aí eu posso simplificar o 4 com 2, tá lá. 2 por 2, 1, a raiz some. 4 por 2, 2. 2 elevado a 2 são 4. Então, eu coloco 4 raiz de 2. Ok, então? Agora aqui, a segunda propriedade. Aqui, A raiz enésima de A sobre B, eu posso separá-la. Eu posso colocar a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então, vamos aqui para o exemplo aqui em vermelho, raiz cúbica de 64 sobre 27. Então, eu posso separar, né? Eu posso colocar raiz cúbica de 64, sobre a raiz cúbica de 27, Então, aí, eu posso fatorar o 64, eu coloco, vamos lá, raiz cúbica de 2 elevado a 6 sobre a raiz cúbica, fatorando então o 27, 3 elevado a 3. Então aí, agora eu simplifico. 6 é múltiplo de 3, 3 por 3, 1, 6 por 3, 2. E aqui 3, corta com 3 da raiz. Então o resultado final aqui, nós vamos ter 2/3. Que vai ser o resultado final da raiz cúbica de 64. Aliás, está errado. Me perdoem. Aqui ficou 2 elevado a 2. 4/3, não é verdade. 4/3 vai ser a raiz cúbica de 64 sobre 27. Agora a gente já ensina o que pode fazer e ensina o que não pode fazer também. Aqui, número 3, a raiz enésima de A mais ou menos B é diferente, É diferente da raiz enésima de A mais ou menos raiz enésima de B. Se não pode separar aqui na adição ou subtração, como é que eu vou resolver então? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Agora a quarta propriedade aqui, raiz enésima da raiz enésima de A. Eu posso fazer aqui a raiz de n vezes n de A. Então eu multiplico aqui os índices. Um exemplo aqui, raiz quadrada
da raiz cúbica de 64. Então, 2 vezes 3, porque quando não vem a raiz, porque é raiz quadrada. 2 vezes 3, 6. Então, faço raiz sexta de 64, ó lá. Então, fatorando novamente, não é? Raiz sexta de 2 elevado a 6, ó lá. Então, simplificando o 6 com o 6 do índice, eu vou ter o resultado igual a 2. Ó. Então, raiz quadrada da raiz cúbica de 64 é igual a 2. Aqui nós temos a raiz enésima de A elevada a P, ó, o P do lado de fora. Então, essa propriedade 5 me permite passar o P como expoente do A. Lá. Então, eu tenho raiz enésima de A elevada a P. Lá. Um exemplo aqui, raiz sexta de 2 elevado a 12. Então, eu passo 12 para expoente aqui no 2, aqui dentro do radicano. Aqui. Então, temos a raiz sexta de 2 elevado a 12. Então, podemos cancelar aqui o 12, que é múltiplo de 6. 6 por 6, 1. Cancela a raiz. 12 por 6, 2. 2 elevado a 2 são 4. Então, a raiz sexta de 2 elevado a 12 são 4. Propriedade 6 aqui, ó. Raiz enésima, aqui é um intercâmbio que a gente pode fazer da raiz com a potência. Ó. Raiz enésima de A elevado a M, ó. É A elevado a M sobre M. Ó. Então, aqui tem exercícios que a gente precisa de passar de raiz para potência, fica mais fácil, ou vice-versa. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 2, olha lá. 2 elevado a 1, né? Raiz quadrada é o índice 2, ó. Expressão eu tenho 2 elevado a 1 meio. Bem, então vamos voltar aqui na questão da adição e subtração de radicais. Eu não posso separar, como eu fiz aqui, no número 3, como eu indiquei aqui no número 3, como que eu vou fazer então quando estiver somando ou subtraindo radicais? Vamos dar uma olhada nisso agora. Vou só apagar aqui. Então, vejam só. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar, soma, subtração de radicais aqui. Então, vamos nessa. Por exemplo, raiz quadrada de 27 mais a raiz quadrada de 48, por exemplo. Aqui, ó. Então, a gente só pode adicionar ou subtrair radicais que tenham o mesmo radicano, né? Radicano é aquilo que fica dentro do símbolo da raiz. Ó. Então, inicialmente aqui não podemos fazer absolutamente nada. Mas se a gente fatorar, a gente vai ter saída aqui, ó. Vamos lá. O 27 fatorado fica o 3 elevado a 3, ó. O 48 fatorado fica o 16 vezes 3, então ficam 2 elevado a 4 vezes 3, ó. Então aqui eu posso desmembrar, porque 3 não simplifica com 2, então eu posso desmembrar 3 elevado a 2 vezes 3, mais... E aqui eu desmembro em duas partes, né? Já mostrei isso já na propriedade. Raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 3. Ó. Aí eu separo aqui, né, o 3 elevado a 2 vezes 3, porque 2 é coincidente com 2. Então eu tenho aqui raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 3. Ó. Aqui eu posso aproveitar, ó, 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Então, 2 elevado a 2 são 4. Então, mais 4 raiz de 3. Ó. E aqui, então, eu fiz isso para poder simplificar, né? Ó. Então, eu vou ter, olhem só, 3 raiz de 3, mais 4 raiz de 3. Ó. Então, chegamos aqui em
7 raiz de 3, que é o resultado final aqui. Ó. Vamos dar mais um outro exemplo aqui. Vamos dar um exemplo em que nós temos que utilizar fatoração, que é até um assunto de uma aula aí que eu vou explicar aí para frente. Então vamos imaginar aqui, raiz quadrada de 4x mais 4 mais a raiz quadrada de 16x mais 16 aqui, ó. Então, inicialmente, não tem como fazer nada, absolutamente nada aqui. Mas aí que vem a jogada da fatoração. Aqui no primeiro radical, eu posso colocar o 4 em evidência lá. Porque 4 aqui, 4 lá, abre parênteses lá, x mais 1. Ó. Que aí eu fiz, né? 4x dividido por 4 fica um x. 4 dividido por 4 fica 1. Mais a mesma coisa aqui, ó. Eu ponho 16 em evidência, ó, x mais 1. Ó. Então aí eu separo, né? Aqui com a prática, né? Eu colocaria raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x mais 1. Então com a prática você já põe raiz quadrada de 4 para fora já. Põe assim, raiz quadrada de 4 são 2 raiz de x mais 1, ó, mais a raiz quadrada de 16 são 4, mais 4 raiz quadrada de x mais 1. Ó. Somando aqui 2 mais 4, né? Porque raiz de x mais 1 é comum, a raiz aqui. Ó. 6 raiz de x mais 1, resultado final. Deixa eu dar aqui só mais um esclarecimento. Era até uma coisa que eu deveria ter feito no início aqui, mas eu me esqueci. Aqui, ó. Vamos falar então sobre o conceito de radiciação. Então aqui, ó. Raiz quadrada, perdão, raiz enésima de A igual a B. Então, vamos para os nomes aqui, os termos técnicos matemáticos, né? O N é chamado de índice. O símbolo, né, é chamado de radical. O A é chamado de radicando. É aquele que você está extraindo a raiz, radicando. E o B é chamado de raiz. Por que eu falei que a radiciação ela é inversa da potenciação? Porque eu dizer que raiz enésima de A é igual a B é a mesma coisa que dizer que B vezes B vezes B, lá, N vezes, o resultado disso vai ser A. Então, exemplo aqui. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Se eu fatorar o 8, a gente fica sabendo. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Ó. Quando o índice ele é ímpar, existe raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, tanto os números positivos quanto os negativos. Ó. Então, aqui, se fosse, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8, o resultado seria menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, olha lá, menos vezes menos é mais vezes menos é menos, ó, é menos 8. Ó. Agora, quando é raiz índice par, tipo raiz quadrada de 4, aí é igual a 2. Por quê? Por quê? Porque 2 vezes 2 são 4. Olha lá. Agora, raiz quadrada de 4, de menos 4. Isso não existe. Você não pode falar que isso é menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 não é menos 4. Então, a raiz de índice par de número negativo não existe no campo dos números reais. Quando a gente trabalha nos números reais, a gente não tem sentido falar em raiz de índice par de número negativo. Isso teria sentido somente no campo dos números complexos, que é outro assunto aí para frente. Então, isso aqui não existe, aqui é cortado para trás em R. Então, queridos e queridas, muito obrigado, tá, pela atenção, pelo prestígio. Né? Estamos juntos aí, graças a Deus. Um grande abraço, até a próxima aula.